Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Sem perca de tempo, abra comigo a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu João. Capítulo de número 11. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 11. Quantos irmãos procuram? Eu quero externar a minha gratidão a Deus por mais uma vez fazer uso da sua santa e gloriosa palavra. Ao pastor da igreja, Deus abençoe. Amigo presbítero Daniel, Deus abençoe, nos estendeu o convite. Toda a coordenação do Madem, Deus abençoe a cada um, cada jovem que saiu da sua casa. Estou acompanhado da minha digníssima esposa, irmã Nádia, Deus abençoe. Congregamos na Assembleia de Deus de Brasília, a DEB 614, pastoreada pelo pastor Cleberson Freitas, e estamos aqui debaixo da bênção pastoral, amém? Quantos acharam o texto sagrado? João, capítulo de número 11, versículo de número 39 ao 45, que nos diz assim: Disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito, se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e o deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. E você senta glorificando a Deus. Amém? Meus irmãos, estava pensando num texto para juntos podermos falar com os irmãos, né? E o Senhor me inspirou dentro deste texto, e eu tenho algo aqui nessa noite para lhe entregar. Preciso que os irmãos prestem atenção, não quero ser cansativo nem enfadonho, mas vou entregar tudo aquilo que o Senhor me deu, amém? Quando nós observamos a história de Cristo, nós podemos entender que Jesus Cristo teve um ministério terreno, e esse ministério terreno foi marcado por alguns fatos que aconteceram. Dentre esses fatos registrados, nós podemos entender que João foi um dos 12 discípulos de Cristo. Mas quando nós observamos a história de João, nós podemos entender que João, dentre os 12 discípulos, João era um dos mais chegados de Jesus, a saber, Pedro, Tiago e João. João se destacava dos 12 discípulos porque ele carregava uma intimidade particular com Cristo. João foi o único que repousou a sua cabeça nos seios do Senhor. É bem verdade que se nós fôssemos resumir o Evangelho de João em um único capítulo e versículo, nós resumiríamos o Evangelho de João no capítulo de número 20, no verso 31, que nos diz: Estes, porém, foram escritos para o que creiais, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. O Evangelho de João se destaca porque, diferentemente dos evangelhos sinóticos, a saber, Mateus, Marcos e Lucas, que dão mais notoriedade ao ministério de Cristo na região da Galileia, João dá mais ênfase ao ministério terreno de Cristo na região de Jerusalém. É bem verdade que o Evangelho de João tem 2 princípios ou 2 propósitos. E quais são os propósitos? São esses. O primeiro é ensinar, visto que apresenta Jesus como Messias, o Filho de Deus em carne, e ajuda os crentes a continuar exercitando a sua fé. O segundo é evangelizar, visto que leva os crentes a ter fé em Jesus. Também, no livro de João, temos a revelação do Eu Sou, as 7 frases conhecidíssimas da igreja, que é a revelação de Cristo do Eu Sou. O primeiro Eu Sou que Jesus Cristo se revela no Evangelho de João é João capítulo 6, versículo 35. Jesus está dizendo: Eu sou o pão da vida. João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo.
João capítulo 10, versículo 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem. João capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho para quem anda perdido. Eu sou a verdade para quem anda na mentira. E eu sou a luz que ilumina para quem está, a vida para quem está na morte. João capítulo 15, versículo 1, a Bíblia nos diz: eu sou a videira verdadeira. No Evangelho de João também são registrados apenas 7 milagres. Dentre esses 7 milagres, apenas 5 milagres João vai relatar. A saber, o primeiro milagre que Jesus opera no Evangelho de João é a água transformada em vinho. Na boda de Caná, no capítulo de número 2. Jesus também cura o filho de um funcionário do rei. No capítulo 4, versículo 46. Jesus também cura um paralítico que estava à beira de um tanque de Betesda. No capítulo de número 5. Jesus multiplica os pães e os peixes no capítulo 6. E Jesus caminha por cima das águas no verso 16. Jesus também ele cura um homem que era cego de nascença no capítulo 9. E não muito menos importante, o capítulo 11 nos relata a história de Lázaro, que da morte ressurgiu à vida. João também tem suas particularidades, pois apresenta Jesus sendo o verbo. Você conhece, capítulo 1, versículo 1. No princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No versículo 14, o verbo se torna carne, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. É bem verdade que Jesus teve um ministério terreno curto aos nossos olhos. 30 anos de preparo, 3 anos e meio de ministério, mas foi um ministério marcado por curas, milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Aonde Jesus chegava, coisa nova tinha que acontecer. Aonde Jesus chegava, coisa nova tinha que acontecer. Aonde Jesus chegava, o paralítico andava. Aonde Jesus chegava, o cego tinha que enxergar. Aonde Jesus chegava, o mudo tinha que falar. Aonde Jesus chegava, coisa nova acontecia. É bem verdade que o capítulo de número 11 vai nos relatar acerca de um homem que estava morto. A Bíblia nos diz que Maria, sua irmã, Marta, sua irmã, estava na aldeia de Betânia. Quando nós observamos o contexto da história, nós podemos entender que Lázaro era amigo de Jesus. E quando eu observo isso, as suas irmãs vendo aquela situação difícil, aquela situação adversa chegar na vida de Lázaro, que era amigo de Jesus, a Bíblia nos conta que agora ela pede um mensageiro que vá até Jesus, carregando a mensagem. Que mensagem era essa? Olha, Lázaro, aquele a quem tu amas, está enfermo. E eu entendo algo aqui, aprendo porque essas mulheres não gastam tempo se escrevendo sobre elas, mas sim sobre o que Jesus sentia por Lázaro. Por que elas não perdem tempo? Porque se fosse nos nossos dias atuais, elas diriam: olha, nós sabemos que nós somos suas amigas, nós sabemos que Lázaro é o teu amigo, e por isso ele está enfermo, e nós necessitamos de uma cura. Mas não, elas estão dizendo: olha, aquele a quem tu amas está enfermo. Por que elas estão dizendo aquele a quem tu amas está enfermo? Porque quem é, não precisa provar para ninguém quem é. Quem faz, não precisa provar para ninguém que faz. Quem tem, não precisa provar para ninguém que tem. O seu próprio testemunho demonstra isso. É bem verdade que elas chegam com aquela mensagem. Então entenda, Jesus estava a 30 quilômetros de distância daquele lugar. Jesus estava a 30 quilômetros de distância daquele lugar. É bem verdade que quando você para entender o texto, você percebe que esse mensageiro saiu da aldeia. No meio do caminho, ele gasta um dia inteiro para chegar. Quando ele chega aos pés de Jesus, Lázaro já estava morto. Mas por que um homem que chega com a mensagem Lázaro morto, enfermo, a morte já tinha tomado de conta, o homem já não tinha mais vida? Jesus está olhando para aquela cena, Jesus está olhando para aquele mensageiro e está falando: olha, essa enfermidade não é para a morte, mas para a manifestação do poder de Deus, para
para que o Filho do Homem seja glorificado através dela. Mas por que Jesus está liberando uma palavra de vida? Haja vista que aquele homem já estava morto, haja vista que aquele mensageiro chegou até Jesus, para que Jesus pudesse ir até o encontro de Lázaro e evitasse tal mal chegasse na vida daquele homem. Mas Lázaro já estava morto, mas Jesus não estava olhando aquela cena e estava dizendo: olha, Lázaro ele não vai morrer. Jesus estava olhando para aquele mensageiro e estava dizendo: Lázaro vai até morrer, mas a morte não será o fim para a história que ainda eu tenho na vida daquele homem. Quem sabe a adversidade bateu na tua porta, quem sabe o dia mau chegou na tua vida e você está se perguntando: mas Senhor, o que será de mim agora? A situação está difícil. Eu tenho uma palavra de Deus, porque assim como aquele mensageiro foi profeta e boca de Deus na vida daquelas mulheres, eu quero ser boca de Deus aqui nessa igreja, para essa juventude cheia de Deus. Eu quero ser boca de Deus aqui nessa noite para você, e eu venho trazendo uma mensagem de vida para a tua história. Olha, essa situação que você está enfrentando, juventude, essa situação que você está enfrentando, igreja do Senhor, não é para a morte não, mas é para a manifestação do poder de Deus na tua vida. É para quando alguém enxergar você e observar, vão dizer: rapaz, verdadeiramente Deus é na vida dessa juventude, verdadeiramente Deus é na vida dessa igreja. Porque quem sabe Satanás tem se levantado contra a tua vida e contra teu ministério, mas deixa eu liberar uma palavra: ele pode vir contra a tua vida, ele pode vir contra o teu ministério, mas eu creio na palavra que ainda diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque você está guardado, você está protegido, você está debaixo da potentes mão do Senhor Jesus. A mensagem chega, a mensagem é de morte. Jesus ainda vai ficar mais 2 dias naquela região onde ele estava. Jesus ele fica mais 2 dias. Eu aprendo com os discípulos, porque quando chega a hora de Jesus ir até o encontro de Lázaro, os discípulos estão desesperados. Por quê? No capítulo de número 10, na festa da dedicação, os judeus religiosos do tempo queriam apedrejar Jesus, queriam matar Jesus. Jesus tem que sair às pressas daquele ambiente, e é para o mesmo ambiente que Jesus está voltando que as pessoas queriam lhe machucar. E eu aprendo que evangelho não é o estar ferido para ferir alguém. Evangelho é o estar ferido, machucado, aflito, e eu usar a minha enfermidade, eu usar a minha ferida para curar alguém. Foi isso que Jesus estava ensinando para os discípulos, porque na visão dos discípulos, aquelas pessoas não mereciam a presença de Jesus, e Jesus está ensinando para os discípulos: olha, evangelho não é isso que você aprendeu, porque eu não consigo entender uma geração que está machucada, que está ferida. Elas conseguem ferir outras pessoas, elas conseguem machucar outras pessoas, mas evangelho não é nada disso. Evangelho é mesmo estando ferido, e o Senhor usando a minha ferida para curar alguém, para levantar alguém, para levantar o ministério de alguém. É por isso que Jesus ele começa a caminhar naquela cidade, e os discípulos estão dizendo: mas Senhor, tu vai para o mesmo ambiente aonde as pessoas quiseram lhe machucar. Senhor, tu vai para o mesmo ambiente aonde as pessoas queriam lhe matar. Jesus está dizendo: olha, o nosso amigo Lázaro, olha o versículo 11, que interessante: o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou entrar lá para despertá-lo. Os discípulos não entendiam nada e estavam dizendo: mas Senhor, se ele está dormindo, ele está salvo. Jesus estava dizendo: não, Lázaro morreu, mas folgo que eu não estivesse lá, era bom que eu não estivesse lá, para que até vocês vissem a manifestação do poder de Deus. Só que eu aprendo nesse versículo de número 11, presbítero Daniel, porque Lázaro estava morto, e a enfermidade
verdade, a morte de Lázaro não impediu que Jesus deixasse de ser o seu amigo, porque eu não consigo entender nessa geração a qual nós vivemos, que nós só somos amigos de alguém enquanto essa pessoa está gerando por aí. Eu não consigo entender essa geração que só é amigo de alguém quando a pessoa está cantando bem. Eu não consigo entender nessa geração que as pessoas só estão do teu lado enquanto você está com a agenda lotada, está pregando todo dia, está cantando todo dia, está na frente da liderança. As pessoas hoje em dia não é assim. Caiu, meu filho, você não serve mais para nada, você é descartável, saiu fora do meu rol de amizades. Mas o Senhor está dizendo e liberando uma palavra para alguém: o homem pode até te abandonar, as pessoas no meio da caminhada podem até te esquecer, mas eu creio numa palavra que Paulo nos disse no livro de Colossenses capítulo 2, versículo de número 13 e 14: enquanto vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós. Eu não consigo entender essas pessoas que te abandonam no meio da dificuldade. Eu não consigo entender essas pessoas que cortam o laço de amizade no meio da dificuldade. Mas tem um nome que está acima de todo nome, que você tendo dinheiro, ele está do teu lado. Você não tendo dinheiro, ele está do teu lado também. Você tendo algo para oferecer, ele está do teu lado. Você não tendo, ele está do teu lado também. E é Jesus Cristo olhando para os discípulos e para aquelas pessoas que estavam ali, está dizendo: olha, Lázaro não perdeu o valor, apesar de estar morto. Lázaro ainda tem valor, mesmo estando num período de dificuldade. E a palavra de Deus para a tua vida é: já que o homem te abandonou, já que o homem te pisou, já que o homem te trata como lixo descartável, eu conheço um Deus que te trata reciclavelmente. E ele está dizendo para alguém aqui: já que não serve para o homem, para mim serve. Já que não presta para o ministério, para mim serve. Já que não serve para ninguém, para mim serve, porque se Deus é teu amigo, ele é o teu amigo. Aleluias. Jesus está indo. E Jesus, quando ele está chegando na aldeia, ele percebe uma cena. Por quê? Jesus, quando está entrando dentro da aldeia, ele vai ver uma cena. E isso muito me confrontou, porque Marta vai ouvir que Jesus está chegando e ela vai se colocar de pé. E quem se coloca de pé porque ouve, se coloca de pé para ouvir. Mas Marta não. Marta se colocou de pé. E ela vai começar a questionar o que estava acontecendo. Ela estava dizendo: olha, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora eu sei que tudo quanto o Senhor pedir a Deus, Ele te concederá. Olha a resposta que Jesus está dando para Marta: Marta, teu irmão há de ressuscitar. Olha, percebe algo aqui? Marta está olhando para Jesus e está dizendo: mas Senhor, Ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus está olhando para Marta e está liberando uma palavra e está dizendo: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda
que esteja morto viverá, mas todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Tu crê nisso, Marta? Ela está dizendo, eu creio. Tu crê nisso? Eu creio. Mas entenda algo, deixa eu te dizer uma verdade. Existem dois cultos dentro deste texto, porque o primeiro culto é o de Marta, e tem muita gente que se enquadra dentro desse culto, porque vai para a casa do Senhor, mas chega no ambiente é só murmurando. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. No culto de Marta tem murmuração, no culto de Marta tem dúvida, porque ela está olhando para Jesus e está dizendo, vai, até tem possibilidade dele ser vivo novamente, mas no futuro. Ou seja, é um culto marcado pela dúvida, é um culto marcado pelo questionamento, é um culto marcado pela murmuração. E aonde tem murmuração, aonde tem questionamento, aonde tem dúvida, o culto é vazio, cheio de gente, mas vazio de Jesus, porque ele está dizendo, eu não quero um culto que as pessoas vêm para um culto igual esse dizendo, Senhor, tem algo para fazer na minha vida, mas o meu coração ainda perece a dúvida. Senhor, até quando vai continuar essa situação adversa, murmuração, colocando o Senhor contra a parede? Mas percebe-se algo, Maria agora vai ouvir que Jesus quer falar com ela, e eu aprendo com Maria, porque ela não se levanta, Maria fica sentada, esperando que Marta apresente o seu culto, mas Maria está dizendo, olha Marta, olha só aqui. Maria se levanta, porque Jesus Cristo chama Maria. Olha a diferença desse culto, ela é chamada pelo Senhor. Quando ela é chamada pelo Senhor, ela se coloca de pé, e quem estava ao redor dela estava dizendo, vai para o mesmo ambiente aonde faz doer, porque as pessoas, os pranteadores naquele tempo eram pagas para chorar, e tinham muito pranteadores lá dizendo, vai para o mesmo lugar aonde tem a dor, vai para o mesmo lugar aonde faz doer, vai para o mesmo lugar aonde faz chorar. Vai nada, porque o pranteador não se compadece com a sua dor, ele só vê algo que está à frente dele. Mas Maria se coloca de pé, e percebe-se, olha a diferença do culto. Maria, quando chega na presença de Jesus, ela desce até os pés de Jesus, e está dizendo, quando eu me colocar de pé perante a presença do Senhor, e num culto igual esse, o meu culto é de entrega, o meu culto é de renúncia, o meu culto é de adoração, o meu culto é de entrega a Deus aqui nessa noite. Ela entrega, desce aos pés. E eu acho isso interessante, porque enquanto Marta está falando, ela já chega falando, Maria não. Maria entrega primeiro, Maria desce primeiro, para depois começar a falar. E Jesus está dizendo, o culto a qual eu quero é um culto de adoração, é um culto marcado por entrega. Eu não sei com que pensamento você saiu da sua casa, eu não sei com que pensamento você veio para esse ambiente profético, mas quando eu entro dentro dessa casa, eu venho para me entregar ao Senhor, eu venho para adorar ao Senhor. Porque quando eu vou entender o que é o verdadeiro sentido da adoração, eu fico imaginando algo, porque adoração é diferente de cantar e de louvar. Quem canta ou quem fez aula de canto sabe, quem canta está emitindo notas musicais com a voz, e quem louva está elogiando a Deus. E muitas das vezes um elogio pode ser da boca para fora, porque quem é que nunca foi numa loja de roupa comprar algo, e o vendedor, só para querer te vender, está dizendo, essa roupa ficou perfeito, é o seu número. Você leva aquilo porque você escutou um elogio, mas quando você coloca a roupa no corpo,
você vê que a roupa está feia. É verdade, é um elogio falso. E nesse tempo nossos cultos têm marcado por muitos elogios falsos. Até vende corpo presente, mas não entrega o verdadeiro corpo em espírito ao Senhor Jesus. E Ele está dizendo: eu estou dentro da casa, eu estou dentro do ambiente. Já que é para abrir a tua boca, se entrega por inteiro, porque a adoração é diferente. Presbítero Daniel, o que é adoração? Adoração vem do original grego, e no grego a palavra adoração é proferida como proscrênio. O que é isso? Prostrar-se, reverenciar-se, inclinar-se diante de uma única e exclusiva santidade. Aqui dentro dessa casa não tem estrelinha, não. Aqui dentro dessa casa não tem cantor famoso, não. Aqui dentro dessa casa não tem pregador famoso, não. Aqui quem brilha é Ele, aqui quem faz é Ele, aqui dentro quem manda é Ele, aqui dentro quem governa é Ele. E para adorar, pregador, como é que faz? Para adorar não precisa ser noite de congresso. Para adorar a Deus não precisa a casa estar lotada, não. Para adorar a Deus não precisa estar de sapato novo, calçado novo. Para adorar a Deus não precisa estar de roupa nova. E como é que adora a Deus, pregador? É de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Será se tem alguma juventude entendendo essa palavra? Levanta a tua mão, meu filho, levanta a tua mão, minha filha, que eu quero liberar uma palavra para você aqui nessa noite. Quem sabe alguém tem olhado por aí e dito: ali dentro só vai para aparecer, ali dentro só vai para querer ser. Vai nada, aqui tem uma geração que ainda é marcada pelo culto que entrega ao Senhor, e o culto que você entrega aqui é diferenciar. É diferente. Pega aqui, baterista, meu amigo. Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Cadê a juventude que veio adorar a Ele aqui nessa noite? Você está esperando o que para quebrar o protocolo aqui nesse lugar? Ah, meu Deus do céu, você está esperando o que para dar o teu melhor culto aqui para Ele? Faz zoada para Ele mesmo, adora Ele aqui nessa noite. Mas é de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Há uma graça de Deus aqui dentro desse ambiente. Eu não sei com qual expectativa tu veio, mas eu vim entregar aqui nessa noite. Vai, entrega aqui nessa noite, recebe a graça. Olha só, entrega, e o fruto da entrega é Jesus em lágrimas. Por que que Jesus está chorando? Por que que Jesus chora quando Maria entrega, mas não chora quando Marta está falando com Ele? Porque Ele está dizendo: olha, eu vou me compadecer da situação enquanto você entrega. Eu vou me compadecer da situação enquanto você entrega. Porque Maria entrega, Jesus agora está chorando. Jesus está perguntando: onde é que está o problema? Porque eu quero solucionar o problema. Maria está mostrando: o problema está lá dentro. E deixa eu te dizer algo, eu aprendo aqui nesse texto também 3 tempos. Porque o primeiro tempo foi o de Marta, jogando aquilo que Jesus tinha para fazer para o futuro. Ela estava olhando e estava dizendo: olha, o Senhor, meu Deus do céu, meu irmão há de ressuscitar, mas na ressurreição do último dia. E olha isso aqui, as pessoas que estavam ali sendo pagas para chorar, estavam enxergando aquele homem morto e estavam olhando para Jesus e dizendo: olha ele aí, é esse mesmo aí que deu vista a um cego de nascença, não poderia também fazer com que este homem não morresse? Aí Jesus está olhando e está dizendo: aonde as pessoas estão jogando para o futuro, aonde as pessoas estão jogando para o passado, Lázaro é fruto de promessa, e a promessa ainda está de pé. Lázaro é fruto de promessa. Por quê? A promessa foi lançada no versículo 3: olha, não vai morrer, porque
porque essa enfermidade não é para a morte, mas para a manifestação do poder de Deus. E quem é que entende a promessa de Deus? Porque quem sabe você já ouviu falar de promessa e você está dizendo: Senhor, a promessa está demorando. E tem até uma música que diz: toda promessa tem um tempo de espera. Toda promessa tem um tempo de espera. A nossa geração imediatista quer começar amanhã e terminar hoje. Não é isso. Toda promessa também passa por um tempo do processo. É nesse processo que o Senhor está moldando o caráter. É nesse processo que o Senhor está moldando vidas. E Ele está dizendo: olha, a promessa está de pé independente do que as pessoas estão dizendo. E nesse processo eu não vou te abandonar. E nesse processo eu não vou largar a tua mão. Olha isso aqui, segura. Quando Jesus ele chega no ambiente, as pessoas estão jogando o que Jesus está fazendo para o futuro, para o passado. Mas Jesus está dizendo: eu chego no presente. E quem sabe você já ouviu falar sobre promessa. Mas deixa eu te dizer o que é promessa. A promessa é a revelação de dois atributos de Deus. A primeira revelação é a onipresença. E o que é a onipresença? É o ato de Deus estar em todos os lugares no passado. É o ato de Deus estar em todos os lugares no presente. Mas também o ato de Deus estar em todos os lugares no futuro. Mas também é a revelação da onisciência de Deus. E o que é onisciência? É o ato de Deus conhecer todas as coisas. Mas não somente o ato de Deus conhecer todas as coisas. É o ato de Deus conhecer todas as coisas do passado. É o ato de Deus conhecer todas as coisas no presente. Mas também o ato de Deus conhecer todas as coisas no futuro. A doutora Caroline Leaf, que é neurocientista na faculdade de Harvard, ela vai dizer em uma das suas literaturas: olha, a promessa de Deus nada mais é do que Deus vindo lá do futuro para dizer pra gente no presente aquilo que para ele já se tornou passado. A promessa de Deus é Deus vindo lá do futuro para dizer pra gente no presente aquilo que para ele já se tornou passado. Enquanto as pessoas estão te olhando e estão dizendo: vai acontecer, futuro, não acontece mais passado. Jesus está chegando no Madem presente e está dizendo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E meu Deus, não, você não entendeu. Deixa eu falar para você. Você não é aquilo que as pessoas acham que você é. Você não é fruto de fracasso. Você não é fruto de derrota. Você tem uma chama que arde no teu peito. E hoje essa graça vai fazer com que arda mais. Arda mais. Arda mais. Arda mais. Arda mais. Porque Ele passeia na casa. Vai. Quem está sentindo a presença aí nesse momento, vai. Deixa Deus. Arábia, Sébia, Uriandorébia, Saia. Eu não consigo entender essas pessoas que numa geração igual essa estão olhando para nós e estão dizendo: é a pior geração que existe, é a pior geração que tem. Não é. Eu acredito numa palavra profética que foi lançada. A nossa geração é a geração eleita por Deus, a qual muitas pessoas estão olhando e estão dizendo: não vai chegar a lugar nenhum, mas onde chega coisa nova tem que acontecer. Mas não é mérito meu, não é mérito seu. Há uma graça que tem dentro de você, há uma chama que arde dentro de você, e aonde você chega, pessoas são curadas. Aonde você chega, pessoas são salvas. Mas não é meritocracia sua, é tudo graça, é tudo graça, é tudo graça de Deus. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Tu vai dar lugar aqui nessa noite ou vai ficar aí? E esse é o som. Vem bater. O carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. Cadê a geração do Madem? Vai! Quando de dentro eu abro a porta. Quando de dentro eu abro a porta. Cadê o som dos verdadeiros? Vai! E esse é o som. Já tem um em pé ali, ó. Ó a palavra. Ó a palavra. Ó a palavra.
Nessa noite eu vim pregar para uma geração que não quer aparecer, porque apesar de tudo, tempo difícil, crise, pandemia, não pararam, ainda estão dentro da casa do Senhor e estão dizendo: enche-me Deus, não deixa, Pai. Segura, já estou acabando. Olha isso aqui. Lázaro está morto. Tem uma pedra no caminho. Jesus está ali e está dizendo: tira a pedra. Mas por que Jesus manda tirar a pedra? Haja vista que foi um homem que deu vistas a um cego. Haja vistas que foi um homem que curou leproso, paralítico. Por que Jesus não poderia muito bem dizer: pedra sai? A pedra saía. Isso aqui não é heresia não. Porque Jesus tinha poder. Ele tinha poder para operar milagres e maravilhas. Ou seja, por que Jesus está do lado de fora e está olhando para alguém e está dizendo: olha, tira a pedra? Porque tem horas em nossas vidas que só vamos ver o milagre de Deus acontecer quando nós tirarmos algo que impede de Jesus entrar. Você não pegou. Tem horas em nossas vidas que só vai acontecer o milagre de Deus quando nós tirarmos algo da nossa vida, para que Ele ponha a sua mão e comece a gerar o milagre. E deixa eu fazer uma pergunta para alguém que está aqui. O que tem, aleluias, impedido o milagre de Deus ser operado na sua vida? Qual pedra tem que tirar aqui nessa noite? E Jesus está dizendo: eu vou fazer o milagre acontecer, eu vou gerar o milagre, mas antes é necessário que você venha tirar a pedra, para que eu possa entrar aonde há ferida, para que eu possa entrar aonde está doendo, para que eu possa entrar aonde tem a dificuldade da parte de Deus. Aleluias. Será que é só esse microfone? Ou não? Ou seja, Lázaro está lá dentro. Mas quando Jesus manda tirar a pedra, Marta, a dúvida está no coração de Marta de novo, e ela está dizendo: Senhor, não vamos tirar a pedra, porque já cheira mal, porque já é de 4 dias, não tem como mais. E deixa eu falar algo para você que talvez você nunca ouviu dizer. No templo, regia uma tradição judaica que dizia que quando a pessoa morria, a sua alma vagava ao redor do corpo durante 3 dias. É por isso que agora Jesus fica ainda 2 dias. Jesus ainda fica 2 dias no ambiente onde ele estava, para que ele pudesse chegar aonde Lázaro estava. Por quê? Se Jesus chega com 3 dias, os religiosos que estavam ali estavam dizendo: não foi ele que operou o milagre, não foi ele, mas sim a tradição do tempo. É por isso que Jesus chega no 4º dia. Jesus não chega atrasado, Jesus chega no dia certo. E Marta está dizendo: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E eu não sou cientista, mas eu estudei um pouquinho, e eu entendo que com 4 dias o corpo já entra em fase de decomposição. Ou seja, fedia, o mau odor já estava tomando de conta do ambiente. E Jesus está olhando para Marta, pega isso aqui. Jesus está olhando para Marta e está dizendo: quem disse que cheirar mal é sinônimo de causa perdida? Quem disse que cheirar mal é sinônimo de causa perdida? Por quê? Cheira mal, mas tem história. Cheira mal, mas é amigo. Cheira mal, mas tem ministério. Cheira mal, mas ainda tem algo a ser feito na vida. Cheira mal, mas Deus ainda tem algo a ser concretizado. E quem está do lado e está duvidando, está dizendo: cheira mal. E o Senhor está dizendo: todos nós um dia já cheiramos mal. Todos nós um dia, as pessoas já olharam com aquele olhar de desprezo e está dizendo: cheira mal, não tem mais jeito. Cheira mal, presbítero Daniel. Cheira mal, Danilo, não tem mais como. Mas o Senhor está dizendo: eu sou o Deus das causas impossíveis. E aonde o homem põe limites, eu chego colocando vírgula e estou
dizendo: pode até cheirar mal, mas ainda tem história com Deus. Cheira mal, mas ainda Deus tem algo a fazer na vida. Cheira mal, mas o Senhor ainda quer operar na tua vida. Meu Deus do céu, cheirar mal não é sinônimo de causa perdida. E o Senhor está liberando uma palavra para alguém. Quem sabe o homem está te caluniando por aí, dizendo: está cheio de pecado. Olha como é que está acontecendo. Como é que ainda tem essa cara de ir para a igreja. E você está dizendo: eu estou cheirando mal, mas ainda eu vim para o culto de sábado. Eu estou cheirando mal, mas ainda eu vim. Porque esse Jesus está passeando na casa e está dizendo: o homem pode caluniar, o homem pode apontar, o homem pode dizer, Satanás pode até se levantar em Romanos 3:23 e dizer: porque todos foram destituídos, todos pecaram e foram destituídos da graça de Deus. Aí Jesus me manda te dizer como profeta: aonde abundou o pecado, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, a graça, a graça de Deus. Você, meu Deus do céu, não liga para o que o homem está dizendo, não. Não liga para quem está se levantando contra, não. Você não é aquilo que as pessoas acham que você é, mas você é alguém que o Senhor está olhando para essa casa e está dizendo: pode cheirar mal, mas ainda é minha filha. Pode cheirar mal, mas ainda é meu filho. É profético. Quem pega? Quem pega? Pega, 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 pega. Porque o homem coloca jugo, o homem coloca limites, mas o Senhor está passando e está dizendo: nenhuma condenação há para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Meu Deus do céu, tem uma graça, tem uma graça, tem uma graça. Pega de Deus. Deixa eu correr que meu tempo já foi. Tirar a pedra. Tirar a pedra. Jesus agora vai dedicar 2 versículos à oração. Por quê? Por que Jesus gasta 2 versículos orando e 4 palavras? Lázaro, vem para fora. E eu fiquei pensando. O Senhor fala comigo. Ele estava dizendo: meu filho, você sabe por quê que eu gastei mais tempo orando do que falando? Você sabe por que eu gastei mais tempo orando do que falando? E eu: por quê, Senhor? Porque Ele estava dizendo para mim: olha, quem ora, quem tem intimidade, gasta mais tempo no secreto falando com o papai, do que mais tempo perdendo falando com quem não deve. Aí Jesus está olhando e está dizendo: Pai, graças eu te dou, por me haveres ouvido. Mas como? Lázaro morto. Mas quem ora tem a convicção que apesar da situação estar difícil, apesar de ter morte, quem ora está dizendo: eu não estou vendo, mas o Senhor vai fazer. E é por isso que ele está dizendo: Pai, graças eu te dou. Já está agradecendo antes de ver. E ele está dizendo: olha, porque eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu não disse isso por causa de mim, mas da multidão que está ao redor, para que vejam que tu me enviastes. Aí ele libera uma palavra: ó, Lázaro, venha para fora. Mas eu aprendo com essa oração, e porque Jesus ele gasta mais tempo orando e está nos ensinando: olha, quando vocês forem, Mateus capítulo 6, versículo 6, orar, entra para o teu quarto. Porque você sabe por que a nossa geração parou de vivenciar milagre? Você sabe por que a nossa geração parou de ver coisas acontecer? Porque abandonaram o secreto. Mas você é reflexo daquilo que você é no secreto. Ou seja, se eu estou fraco, o secreto anda fraco. Se eu estou cansado, no secreto eu estou cansado também. Mas o Senhor me trouxe aqui para te lembrar: o secreto ainda é a prioridade da nossa geração. Pode inventar vários métodos, pode inventar teologia
coach. Ah, meu Deus do céu, pregadores no centro, aquela mensagem antropocêntrica. Por quê? Pregadores no centro de tudo. Mas não, a mensagem ainda é cristocêntrica. Cristo no meio, Cristo a prioridade, e a igreja vai vencendo. E deixa eu liberar uma palavra para alguém que está aqui. Você sabe por que você não parou ainda? Você sabe por que você ainda está de pé? Porque tem alguém que está com o joelho dobrado. Quem sabe é a liderança, quem sabe é você mesmo, quem sabe é teu pai, quem sabe é tua mãe, mas tem alguém orando por você. Aleluia! Verso 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. E Jesus falou algo comigo? Isso aqui não tem copiado não, viu, irmão? Pode procurar. Olha o que Jesus estava me dizendo. Walter, dentro do sepulcro tinha alguém morto? Eu falei, tinha, Lázaro. E fora do sepulcro também tinha alguém morto? Eu falei, Senhor, não sei. E ele, verso 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Se creram é porque não acreditavam. Se creram é porque também estavam mortos. Mas mortos como? Espiritualmente dizendo. Pessoas que não acreditavam que Jesus podia fazer. Mas por quê? Olha o que Deus estava ensinando naquele dia. Olha o que Jesus ensina naquele dia. Olha, eu vou gerar primeiro o milagre dentro da sepultura, e depois quem está do lado de fora vai ter que ter vida também. E eu fiquei falando, Senhor, o que é isso? E ele estava dizendo, a minha geração só vai ter vida do lado de fora quando ter vida do lado de dentro. E o Senhor está dizendo, eu vou... Meu Deus do céu, nessa noite vai ter vida do lado de dentro. Nessa noite vai ter vida do lado de dentro. E quem tiver vida do lado de dentro, as pessoas que estão do lado de fora vão ver a manifestação do poder de Deus da tua vida.